tava aqui vendo uma coisa, sabe, gente? Não pule não esses stories, que é interessante. Eu prometo que eu vou falar rápido e vou, sabe? Uma amiga minha logo cedo ligou pra mim pra contar a situação que ela tá passando em relação ao relacionamento dela, né? Ela era casada com um rapaz que tinha uma vida financeira, tipo, muito boa, financeiramente. E aí ela comentou, né, que a família dela super apoiava ela no relacionamento que ela tinha com uma pessoa que financeiramente era bem. E aí ela disse que não vivia bem no casamento, passou por uma situação muito complicada. Depois que ela passou por essa situação bem complicada, ela disse que resolveu encerrar o casamento dela de 2 anos com essa pessoa que tinha muito dinheiro. E tá namorando com uma pessoa aleatória, assim, uma pessoa que não tem o mesmo padrão de vida, mas é um trabalhador, enfim. E sabe qual foi o conselho que eu dei pra ela? Eu falei, amiga, vá viver. Vá viver porque meio que a família dela tá meio que menosprezando ela. Se a gente não tiver o apoio da nossa família em muitas coisas, eu entendo que muita gente fica triste com toda a situação. E sabe qual é o maior problema de algumas pessoas e de algumas famílias? É o seguinte. O maior problema é porque a maioria das famílias apoiam quando você casa com alguém ou tem um relacionamento com alguém que tem uma vida financeira top. Se a pessoa for menos que você, sempre vão achar que a pessoa está tendo interesse ou que a pessoa... Enfim, vai ser sempre assim. Então eu falei o seguinte, vai viver, tá? A família apoiando ou não, porque eu vou ser muito clara e muito sincera. Às vezes eu tomo muitas decisões da minha vida e tomei várias decisões da minha vida que muita gente da minha família foi contra mim em algumas situações. E, infelizmente, às vezes as pessoas não apoiam as nossas decisões. Eu entendo que às vezes a família sabe o que você passa no casamento, sabe o que você passa no relacionamento. E eu vivi muitas coisas parecidas, assim, em relação a família não me apoiar em algumas situações e eu meter a cara e fazer e tá tudo bem. Eu nunca fui de precisar de opinião da família justamente para que eu pudesse viver o que eu queria ou fazer o que eu queria. Isso é em transição, isso é em relacionamento, isso é em qualquer tipo de coisa. Então o que mais acontece nas famílias de hoje em dia é que tem gente que meio que escanteia as pessoas da família por algumas decisões que as pessoas tomam. E isso não é certo, isso não é correto, tá? Eu sei que nós como família, nós como mãe, pai, quer sempre o melhor para os filhos, a família sempre quer o melhor para os filhos, mas vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa. Não é a sua vida, é a vida do outro. Independente da escolha de qualquer outra pessoa, você precisa apoiar. Pauline, mas como é que eu vou apoiar se um relacionamento desse não é legal para o meu filho, se não é legal para minha filha? Mas é uma escolha. Cada um escolhe o caminho que quer, cada um faz o que quer e tá tudo bem, gente. O maior erro das pessoas é querer mandar na casa do outro, mandar na família do outro, como se fosse uma coisa, como se fosse a sua vida, entendeu? A menina é totalmente dependente, a menina tem uma vida gigantesca. Eu pedi autorização, tá, gente, pra falar sobre esse assunto aqui, até porque a família dela me segue. A menina tem uma dependência aí, tem a vida dela, tudo, mas a família ainda continua em opinar no relacionamento dela. Não opinem, gente. Cada um vive aquilo que acha que é necessário e que acha que suporta. É por isso que eu não julgo ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não julgo absolutamente ninguém, porque eu sou cheia de defeitos, tenho tantas outras coisas, errei várias vezes, fiz várias coisas erradas. Mas o que mais acontece hoje em dia é isso. É a família que não apoia algumas decisões. Aí depois a menina vai, faz uma loucura e... Ai, me arrependi. Meu filho, minha filha, por quê? Não sei o que, não sei o que. Cara, o relacionamento é dela, ela vai viver com o que ela quiser e tá tudo bem, gente. E o que é mais interessante é que não se trata só de um relacionamento, se trata de uma vida financeira. O cara que tinha... que bancava praticamente a família toda era muito bem apoiado. Mas o cara que não tem nada para oferecer para a família, eles não estão querendo meio que aceitar esse relacionamento dela. Isso é muito feio. E eu como mãe, vou ser muito sincera, eu tenho só 31 anos. Vocês aí que tem muita gente mais velha do que eu aí que me assiste, que me segue, que gosta de mim. Mas entendam uma coisa. Se a gente não tiver o apoio da nossa família em algumas situações, em algumas coisas,
a gente vai fazer e tá tudo bem. E lá na frente, vocês é quem vai perder. Porque família, a gente mastiga, mas não engole. E o maior erro das pessoas é querer dominar o relacionamento do outro. Mas você não sabe o que o outro passa. Você não sabe o que o outro vive. Tu entende? Não adianta você estar com um rico infeliz. Sabe? Se a menina tá com uma pessoa que na cabeça deles são pobres, mas tá feliz. E do que adianta estar com uma pessoa rica, cheia de dinheiro, nadando em dinheiro e tá infeliz? Não adianta. Sabe? Eu sou muito sincera, gente. Eu amo a minha família, amo a minha mãe, amo... Mas algumas decisões que eu fiz na minha vida, eles ficaram contra mim em alguns momentos da minha vida. Mas infelizmente eu falei, tá, vão ficar contra, mas isso só vai me afastar de vocês. Porque é minha decisão e tá tudo bem. Entende? Então eu acho que isso é o que acontece no normal. Se a gente não tiver apoio de algumas pessoas da nossa família, infelizmente nós vamos procurar apoio na rua ou aprender mesmo e tá tudo bem. Eu sei que a gente tem que escutar mãe, tem que escutar pai, tem que escutar, não deve deixar de escutar. Mas algumas decisões são feitas para que nós podemos aprender com a vida também. Eu tô comentando isso porque são coisas parecidas com o que já aconteceu comigo em relação à minha transição. Eu escutei pessoas da minha família falando coisas absurdas no início da minha transição, mas eu não parei para ouvir, sendo muito sincera, e não parei para dar ênfase a certos tipos de opiniões, porque eu não dependo de ninguém, sabe? Eu sempre lutei para ter minhas coisas desde pequena, sempre lutei para ter tudo que eu tenho, e tá tudo bem. Então qualquer decisão que a gente tomar, é por isso que eu falo muito sobre isso aqui, eu falo, gente, busque a sua independência, busque aí você ter suas coisas, para que você não possa depender de ninguém, para que você possa dizer assim, eu mando na minha vida, e o que acontecer na minha vida são consequências minhas, sabe? Eu acho muito legal, assim, abrir os olhos das pessoas em relação a isso. E eu até, conversando com ela à tarde, eu falei, eu vou comentar isso no meu Instagram, espero que a sua família escute, entenda, que viver com rico às vezes é viver infeliz, e viver com pobre às vezes é viver feliz. Eu falo rico e pobre, gente, porque é a maneira que ela me contou a história, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ser feliz independente do que seja. Uma vez eu comentei com uma amiga minha, eu falei, amiga, se um dia eu me apaixonasse por um gari, eu ia namorar e tá tudo bem. A minha amiga, você não tem medo da sociedade, não? Eu sei não, que a sociedade não paga minhas contas, não vive o que eu vivo, não passa o que eu passo, então tá tudo bem. Porque eu acho que o maior julgamento não é nem da sociedade em si, o maior julgamento é da sua família, que de fato você espera um apoio. Eu sou sincera com vocês. Eu tenho um filho, né? Tipo assim, meu filho daqui a uns anos vai namorar, tal, enfim. E eu vou ser mãe pra dizer a ele assim, filho, o caminho é esse. Mas se você quer seguir esse caminho, eu vou estar aqui lhe apoiando. E se você quebrar a cara, eu vou estar aqui lhe apoiando. Eu jamais vou dizer a meu filho, se você fizer isso, eu vou fazer uma besteira, se você fizer isso, eu vou acabar com a minha vida. Não. Ser mãe não é isso. Ser pai não é isso. Ser vó não é isso. Ser família não é isso. Ser família é apoiar, independente de qualquer escolha, mesmo sabendo que vai quebrar a cara. Mas ser família é a gente estar esperando que a pessoa volte, mesmo tudo quebrado, deite no colinho, chore e fale, eu estou aqui. Ser família é isso. Entendam. Então, gente, é isso. Eu só queria comentar, fazer esse breve comentário aqui, porque eu já vivi isso. Já vi pessoas da minha família falando, se isso acontecer, eu não quero mais saber de Apolinho. Se isso... As escolhas são nossas. Quem vai quebrar a cara somos nós. E tá tudo bem. Sabe? E chegou a hora que a gente acorda pra vida. Chegou a hora que a gente não quer mais viver aquilo que a gente vivia. Chegou a hora que todo mundo acorda, sabe? Só que o que eu não concordo é essas famílias que visam muito por status financeiro, por dinheiro, por tudo isso. Eu acho isso tão, sabe, tão nada a ver. Tem um ditado que diz assim, a gente só vale o que tem, né? Isso é o ditado mais certo que existe na face da Terra. Porque quando você não tem nada a oferecer, eu falo diversas vezes, e lugares que eu chego hoje, e pessoas que me tratam hoje de uma maneira diferente, lugares que eu chego hoje de uma maneira diferente, que me tratavam totalmente diferente. Sabe o que eu faço? Eu não dou a mínima para essas pessoas. Porque são pessoas que só visam o que você tem, e não o que você é. Entendeu?
Mas isso fala mais sobre elas do que sobre você. Nunca mais tinha conversado com vocês assim, né? Mas eu precisava fazer esse desabafo aqui, sabia? Ah, e só pra finalizar, sabe uma coisa que eu acho muito interessante, assim, às vezes? É a maneira que as pessoas tratam as outras, sabe? Por ter dinheiro. Quando você tem dinheiro, você é tratado de uma maneira. Quando você não tem nada pra oferecer, você é tratado de outra maneira. A gente percebe isso muito, tanto eu acho que mais em relacionamentos. Eu falo isso porque as pessoas tratam você de uma maneira, ó... Ah, porque fulano, porque tem dinheiro, porque o status, porque não sei o quê. Trabalham muito isso, a sociedade hoje em dia. Mas eu não tô falando só da sociedade, eu tô falando da família. Que isso não deve acontecer. Então é isso aí.